Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC Drives. No vídeo de hoje eu vou fazer uma comunicação do PLC 300 com dois inversores de frequência, um CFW100 e um CFW500 através da rede Modbus RTU. Bom, e para facilitar a comunicação, eu vou criar também um bloco de função para que eu possa utilizar esse mesmo bloco futuramente, toda vez que eu precisar comunicar com o inversor de frequência da VEG. Uma outra coisa que eu vou fazer, nesse vídeo eu vou utilizar o WPS para programar os meus dois inversores. Então eu vou fazer só uma parametrização básica neles, que é configurar a parte de comunicação. O restante eu vou configurar tudo pelo WPS. Então inicialmente, para fazer essa programação, eu vou retirar o PLC 300 e vou utilizar o meu computador com o conversor USB 485. Assim eu vou ter acesso à programação dos meus dois inversores. Conforme eu falei, a única programação que eu vou fazer vai ser apenas esses três parâmetros relacionados à comunicação serial. Então para o CFW100 eu vou utilizar o P308, que é um endereço serial em 2, e para o CFW500 eu vou utilizar o P308 em 3. Então o P310, que é a taxa de comunicação serial, eu vou adotar 19200, que é o valor 1, e o P311, que é a configuração data bits, stop bits, eu vou utilizar na posição 3, que é 8 data bits sem paridade e 2 stop bits. Então já estou com o WPS aberto, vou abrir uma nova configuração. Preciso dar um nome para essa configuração, vou colocar como PLC 300, aula 27. O nome do recurso, primeiro eu vou criar o meu PLC 300, então eu clico em próximo. A conexão eu vou fazer via Ethernet, eu clico em testar. Ele já encontrou o meu PLC 300, clico em próximo. Aqui é a versão do meu PLC 300, eu estou utilizando a versão 4.13 e finalmente clico em finalizar. Bom, então eu tenho meu projeto PLC 300 e eu vou adicionar mais um novo recurso. Para isso eu clico com o botão direito em cima do meu projeto, do meu PLC 300. Escolha essa opção novo recurso. Vou colocar o nome do recurso, vou chamar aqui de inversor CFW100. Clique em próximo. A conexão nesse caso com o meu inversor de frequência vai ser através da minha porta serial. Então meu conversor USB serial, o meu Windows, ele já reconheceu como a porta COM4, por isso que eu posso manter dessa maneira. Taxa de transferência eu vou mudar aqui para 19200, 8 data bits, 2 stop bits e sem paridade. Se a ID da unidade é meu nó, que é o meu parâmetro 308, o meu CFW100 está configurado como nó 2. Aí agora eu clico em testar, então pode ver que ele já reconheceu que eu tenho um CFW100 conectado ali nessa porta serial. Aí eu clico em próximo, finalmente finalizar. Da mesma maneira eu já posso adicionar também o meu CFW500, então eu clico com o botão direito em cima do meu projeto, novo recurso. Preciso dar um nome desse recurso, vou chamar de inversor CFW500. Aí eu clico em próximo. A camada física já está selecionado serial, 19200, 8 data bits, 2 stop bits, sem paridade. A única coisa que eu tenho que alterar é o ID da unidade, que não vai ser 2, vai ser 3. Então quando eu clicar em testar, ele já vai reconhecer que eu tenho um CFW500 conectado na minha porta serial, e agora é só clicar em próximo e finalizar. Bom, então agora eu já consigo acessar a lista de parâmetros desses dois inversores. Então eu vou começar pelo CFW500, porque ele já está selecionado como inversor padrão. Eu vou abrir aqui a lista de parâmetros, clico duas vezes em parâmetros, e aqui eu vou ter acesso à minha lista de parâmetros. Então eu vou fazer essa alteração diretamente lá no inversor, então para isso eu entro em online, e sempre que eu fizer uma alteração nessa coluna online, eu vou alterar o parâmetro diretamente ali no meu inversor de frequência. Então eu vou começar fazendo a alteração lá no parâmetro 220. Então eu tenho aqui o parâmetro 220, seleção da fonte local remoto, então eu posso selecionar aqui minha opção sempre remoto, vou colocar na opção 1. Lembrando que essa programação eu também posso fazer diretamente lá no display do inversor, mas eu estou fazendo por aqui mais pela facilidade de alterar no software. Como eu vou trabalhar agora sempre remoto, então eu posso ignorar essas minhas opções aqui local e trabalhar somente nessas opções remoto. Então eu vou pegar aqui o parâmetro 222, seleção de referência, seria a referência de velocidade. Eu vou alterar essa referência para serial USB, que é a opção 9. Meu próximo parâmetro que eu vou mexer da lista de remotos aqui vai ser seleção de giro, seria o sentido de giro, Então eu vou selecionar essa opção 5, serial USB. O gira para remoto eu também vou alterar aqui para serial USB. E finalmente o jog eu também vou alterar para serial USB. Então a parametrização desse CFW500 já está completa. Vou aproveitar também para fazer um backup desses parâmetros, porque esses parâmetros que eu estou alterando na coluna online, estou alterando diretamente lá no meu inversor de frequência. Eu não estou alterando no meu projeto. Pode ver que meu projeto ele ainda mantém os parâmetros antigos. Para eu fazer um backup, eu clico nessa opção de ler parâmetros do drive. Então quando eu clicar nesse botão, o meu WPS ele vai importar todos os parâmetros para dentro do meu projeto. Então pode ver que essa coluna offline ele vai manter os mesmos valores da coluna online, e assim que ele finalizar,
completar a barrinha aqui no 100%, eu mando salvar, que aí eu já vou ter os backups dos meus parâmetros. Beleza, finalizou, já mando salvar, e aí eu já posso fechar a lista de parâmetros do CFW500. Então agora eu vou fazer a mesma coisa para o CFW100. Então para eu alterar o CFW100, eu clico com o botão direito em cima dele, escolho ele como recurso principal. Eu vou fazer praticamente a mesma coisa, eu vou abrir a lista de parâmetros, eu vou conectar ao meu dispositivo, então essa coluna online vai aparecer aqui para mim. Então eu vou lá no parâmetro 220, eu vou fazer praticamente a mesma programação. Então o P220 eu vou colocar sempre remoto, o P222 eu vou colocar aqui na opção serial USB, P226 também serial USB, P227 serial USB, que seria o meu girapara remoto, e o P228, que é o meu jog, também serial USB. Eu não vou precisar mexer em mais nenhum parâmetro, então já vou fazer o backup desses meus parâmetros. Clico aqui também no ler parâmetros do drive, aguardo a barrinha completar no 100%. Pode ver que agora a minha coluna offline ele permanece com os mesmos valores da minha coluna online. Quer dizer que o WPS já fez a leitura dos parâmetros, então esses parâmetros eu posso salvar, que agora a partir de agora ele já está salvo aqui no meu projeto. Então agora que eu já finalizei a programação dos meus dois inversores, eu já posso retirar o meu conversor USB serial e conectar a 485 no meu PLC 300. Então agora eu vou fazer a programação do meu PLC 300. Então eu clico no botão direito em cima dele, definir como recurso principal, e aí eu já posso abrir o meu ladder. Então venho aqui em programa, main ladder, e eu abro o meu programa. Bom, então agora eu vou iniciar a programação do meu PLC 300. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser importar o meu bloco de função do usuário. Para isso eu clico no botão direito, em cima de bloco de função do usuário, escolho a opção importar biblioteca, vou clicar aqui nesses três pontinhos para escolher meu arquivo. No meu caso a minha biblioteca está aqui na área de trabalho, então eu vou escolher o meu arquivo CFW Modbus. Selecionado o arquivo, clique em próximo e finalizar. Então a minha biblioteca já foi importada e eu já consigo utilizar ela. Eu vou começar minha programação adicionando o bloco de função do usuário, UserFB. Então ele está dentro aqui da subfunção módulos, eu adiciono meu bloco no meu programa. Vou clicar duas vezes aqui na instância UserFB, clico em editar, aqui eu seleciono o meu bloco que eu quero utilizar, no meu caso só tem um, que é o CFW Modbus, clico em OK, e agora basta preencher esse bloco. Então a primeira opção aqui é justamente para eu habilitar ou desabilitar a minha comunicação. Então se eu quiser deixar minha comunicação sempre ativa, eu posso utilizar o True. O segundo parâmetro que eu vou colocar vai ser o nó do meu escravo. Então no meu caso aqui é o endereço 2, que é o meu CFW100. Nesse terceiro parâmetro eu configuro a velocidade nominal desse inversor. Então se eu quiser, por exemplo, trabalhar em 0 a 1800 RPM, eu coloco nessa opção o valor 1800. Se eu quisesse trabalhar 0 a 60 Hz, eu digitaria o valor 60 aqui nesse campo. Ou, por exemplo, se eu quiser trabalhar 0 a 100%, eu digitaria 100. Então, nesse caso, eu vou trabalhar de 0 a 1800 RPM. E agora vem os comandos que eu vou dar para o meu inversor de frequência. Então, o primeiro comando que eu vou dar vai ser o habilita. No meu caso, eu vou deixar em true mesmo, que eu vou deixar o meu inversor sempre habilitado. O segundo comando vai ser o comando girapara. Então, eu vou criar uma variável chamada CFW100, comando gira. Vou criar essa variável como variável global. O próximo comando vai ser o CFW100, sentido de giro, caso eu queira inverter o sentido de giro desse motor. E meu último parâmetro de entrada vai ser meu setpoint de velocidade. Então eu vou colocar aqui como CFW100, setpoint de velocidade. E agora as saídas, né? Então a saída eu tenho o DONE, significa que meu bloco ele conseguiu comunicar aqui com o meu inversor de frequência. Se por acaso ele não conseguir comunicar, ele der algum erro, ele vai mostrar o bit de erro aqui e o valor do erro aqui na frente também. Eu vou deixar essas três variáveis em branco, eu vou preencher apenas essa daqui, né, que é o que interessa para mim, a status girando. Então eu vou colocar aqui como CFW100, status girando. E essa outra aqui que é a minha velocidade atual. Eu vou colocar aqui como CFW100, velocidade atual. E aí meu bloco está todo preenchido. Eu posso fazer a mesma coisa, crio outra linha, adiciono outro UserFB, seleciono novamente aqui o meu bloco do usuário, que é meu bloco CFW Modbus, e dessa vez eu vou preencher as informações para o CFW500. Vou fazer basicamente a mesma coisa. Ó, aqui, diferentemente do bloco de cima, eu vou usar endereço 3. A velocidade, só para diferenciar, né? Eu não quero trabalhar, por exemplo, em 0 a 1800 RPM. A velocidade, nesse caso aqui, só para diferenciar, eu vou trabalhar, por exemplo, em Hz. Então minha velocidade nominal eu vou colocar aqui como 60 Hz. Comando habilita vai ser true. E aqui é meu girapara.
E antes de fazer o download, eu só vou fazer uma alteração aqui na configuração de setup do PLC 300. Então vou entrar aqui na aba 485. Então aqui eu vou fazer a configuração da minha porta 485. Então ele já está setado aqui como mestre, paridade. Eu vou escolher essa opção, sem paridade 2 12 bits. Taxa de transmissão já está certo, 19200. Endereço da rede eu vou deixar como 1 mesmo. Posso fechar, mandar salvar. E agora eu já consigo fazer o download do meu programa. Então vou selecionar todas as opções, principalmente essa configuração de setup. E aí eu mando enviar e vou fazer o teste agora do meu programa. Bom, já estou com os meus 2 inversores de frequência na bancada. Lembrando que o CFW100 eu vou comandar a velocidade dele de 0 a 1800 RPM e o CFW500 de 0 a 60 Hz. Então vou começar testando aqui o CFW100, eu vou dar o comando gira para. Então pode ver que ele já ligou, ele foi para 3 Hz, que é a velocidade mínima dele. Se eu quiser alterar essa velocidade mínima, eu altero lá no parâmetro 133. Então apesar da velocidade de set point de velocidade dele aqui tá 0, ele está em 3 Hz por causa do parâmetro 133. Então vou colocar uma velocidade para ele, por exemplo, de 900 RPM. Pode ver que a velocidade aqui já está aumentando, 900 RPM é metade da velocidade, que seria os 30 Hz. E no meu bloco ele já mostra também a velocidade atual aqui do inversor. Ele está mostrando aqui a velocidade atual, também 900 RPM. Então o bloco já está funcionando aqui com o meu CFW100. Vou testar agora o CFW500. Então pode ver que ele está parado, né? Então eu vou dar o comando gira para. Mandei habilitar. Ele também foi para 3 Hz, que é a velocidade mínima que está setado lá no parâmetro 133. Se eu quisesse que ele ficasse zerado, era só eu alterar aquele parâmetro. Então eu vou configurar agora minha velocidade. Lembrando que a velocidade aqui eu vou setar de 0 a 60 Hz. Então eu vou colocar, por exemplo, uma velocidade de 20 Hz. Então ele já está aumentando a velocidade e parou lá em 20 Hz. Bom, então como vocês puderam ver nesse vídeo, né, o bloco de função do usuário ele facilita bastante essa comunicação com os inversores de frequência. E a vantagem de eu ter um bloco do usuário é que eu consigo replicar esse bloco aí para vários inversores. Bom pessoal, espero que tenham gostado do assunto. Não deixem de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber um alerta toda vez que eu enviar um vídeo novo. Podem deixar dúvidas, críticas, sugestões nos comentários, que eu estou sempre respondendo. Valeu pessoal, muito obrigado e até um próximo vídeo.